Olá, tudo bem com você? Eu espero e desejo que sim. Amiga, no vídeo de hoje nós vamos fazer essa necessaire box aqui, olha que gracinha. Super rápido de fazer, um mimo para vender muitas aí para presente. Acabamos de fazer essa daqui, está meio amassadinha ainda, mas olha só que belezinha, que graça para você fazer, dar de presente. Agora tá chegando outubro, né? Dá para fazer para os professores, dá para fazer para os profissionais da saúde. Olha só que gracinha, tá vendo? Um mimo, né? E olha só essa de gatinho, que gracinha que fica essa estampa digital. Linda essa estampa digital. Então, amiga, se você ainda não é inscrita aqui no canal, eu já aproveito, te convido a inscrever-se, deixe aí seu comentário, seu like, seu joinha, né? Isso é muito importante para o canal. Compartilhe esse vídeo e aí ative as notificações aí, clica no sininho para você receber todas as vezes que eu coloco um vídeo novo aqui, o YouTube te avisa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o passo a passo. Então, eu estou usando aqui tricoline, retalhos de tricoline e o nylon acoplado. Prefiro fazer com o nylon acoplado, mas você pode fazer também aí com a manta R1 ou com a manta R2, tá bom? Eu vou fazer, então, uma costurinha lá na máquina bem rentezinho aqui, olha, na lateralzinha toda dela para fixar o tecido no nylon acoplado. Eu já tenho um aqui pronto, vou mostrar aqui para você, olha. Tá vendo como que tá a costurinha? Bem rentezinho. E aí também eu já separei aqui retalhos, eu nem media o comprimento que eu tenho aqui, mas eu já deixei separadinho os pedacinhos de tecido que eu vou usar como viés. Tá, então vou marcar aqui para você vai ter aí na descrição do vídeo o molde bem certinho, já imprimi para você imprimir. E aqui a largura do viés que eu estou usando é de 4 centímetros, tá? Então aqui, olha, tem 4 centímetros, eu já fui lá e já cortei um tamanho que de acordo com o retalho que eu tenho, e venho lá no ferro, faço isso aqui. E aí a gente vai utilizando, conforme eu vou utilizando, eu vou cortando e deixando para fazer o acabamento dela, que nós vamos fazer dessa forma aqui. Então, eu vou colocar o zíper, você vai precisar de um zíper de 20 centímetros, tá? Vou lá na máquina, coloco o calcador de zíper e vou fazer isso aqui, olha. É bom colocar um alfinetinho fixando aqui, né? Para não ter o risco da costura ficar torta e o zíper ficar fora do lugar. Então, nós vamos alfinetar bem certinho. Depois disso, eu vou lá na máquina, passo uma costura aqui, juntando o zíper. E como estou usando o nylon acoplado, eu também faço um acabamento. Eu vou fazer o passo a passo do zíper e já mostro para você como fica. Aqui, olha, já coloquei o zíper, tá vendo? Tô fazendo com linha branca. Fica bom para você ver melhor a costura, olha. Então, aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acerto bem, ó, a costura, as laterais bem certinho. As laterais aqui, olha, tá vendo? Essas duas partes aqui. Vai juntar bem certinho. Vai colocar o alfinetinho segurando aqui toda a parte do zíper, vai lá na máquina e passa a costura unindo. Aqui que eu quero dizer para você, olha, que se você não quiser, não precisa colocar acabamento nenhum, porque veja como que fica o zíper aqui, bem certinho. Aí também depende do tamanho do calcador que você está usando. Eu estou usando o calcador para zíper, tá? Então a costura fica, olha, mais estreitinha. Então,
Eu vou virar aqui lá na máquina e vou rebater, somente fazer isso, rebater aqui a parte do zíper e olha como que vai ficar, bem bonitinho aqui no lado do avesso. Então, antes de rebater, eu já coloco aqui, já prendo o zíper bonitinho, certinho, abro ele e faço aqui a costura batida dos dois lados. Vou fazer isso e eu já mostro para você como ficou. Então, já costurei o zíper e já rebati a costura, tá vendo? Olha, ficou bem bonitinha a costura. Eu não tô mostrando aqui na máquina para você, porque eu tô usando a minha máquina de costura industrial e ela tá longe daqui onde eu gravo. Mas tudo bem, dá para ver, né? Então, agora eu vou fazer assim, eu vou virar ela no avesso e nós vamos costurar aqui. Vou tirar o excesso do zíper, da ponta aqui do zíper. Nós vamos achar aqui bem certinho o meio e vamos fazer um piquezinho. Bem um piquezinho bem suave aqui, olha, só para marcar mesmo, para ficar bem certinho aqui, bem no meio do zíper. E vamos alfinetar e eu vou passar uma costura aqui. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Nessa costura, eu já vou pegar aqui um pedaço do viés que eu fiz, né? 4 centímetros, eu vou pegar aqui mais ou menos 5 centímetros, olha, de viés. E vou cortar, já vou fazer ele preparar, passar lá na máquina, fazer a costurinha e vou colocar aqui junto pra gente fazer o puxador, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Então, eu vou lá na máquina, já faço essa parte aqui e já venho mostrar para você. Então, passei a costura aqui e aqui. E agora eu corto aqui o pedacinho do zíper, as pontinhas dos dois lados. Tá vendo? Olha, eu tô fazendo com zíper comum, para você ver que dá certo para fazer com o comum também. Agora, se preferir, fica melhor ainda você fazer com o zíper no metro, tá? O zíper que eu tô usando aqui é porque eu tenho uma boa quantia, eu quero eliminar. Então, fica assim, olha, tá vendo? Agora, eu vou pegar aquele viés que eu mostrei pra você, vou cortar, né, um pedacinho, olha, e vou fazer o acabamento aqui. Beleza? Eu vou fazer dos dois lados e depois a gente vai costurar os cantinhos, olha. E vou fazer a mesma coisa em todos os cantos com o acabamento com o viés, tá? Vou fazer esse processo e já volto com ele prontinho. Então, olha, para não ter dúvida, passei o viés, tá vendo? Bem em cima da costura que eu já tinha feito, eu coloquei a costura do viés. Vou cortar aqui o excesso. Vou dobrar os cantinhos bem certinho lá na máquina e vou virar e fazer isso aqui, tá? Vou passar bem em cima novamente da costura para ficar bem certinho e não alterar o tamanho da necessaire. Vou fazer isso nos dois lados e depois vou juntar as duas partes aqui e colocar o viés também, beleza? E aqui, para não ter dúvida, olha só, então eu coloquei lá na máquina o viés nessa posição, passei uma costura, e agora eu viro ele para cá, faço as dobrinhas, o acabamento dos dois lados e viro rebatendo a costura dessa forma aqui, tá? Beleza? Assim eu fiz nos 4 cantos. Vou concluir e já volto pra gente desvirar. E prontinho a nossa necessaire. Então, tá vendo? Fiz com o nylon acoplado, não coloquei forro, mas se você quiser, você pode fazer com a manta, aí sim você coloca o forro, tá? E aqui vou desvirando e olha só que graça que fica
super rápido de fazer. Se você deixar todo o tecido, todos, né, vários tecidos já cortados, tudo preparadinho só para costura, você faz várias aí no dia. E olha que belezinha que fica. Olha só, que gracinha, tá vendo? Vou mostrar para você as outras que eu já tenho pronta aqui e dar uma dica. Olha só as outras que eu já tenho prontinhas aqui, tá vendo? Essa daqui eu fiz no tecido que a estampa é num sentido só. Então, eu corto o tecido no meio, viro, inverto a estampa, junto novamente com costura, e aí sim que eu vou concluir riscando, né, o molde e recortando para ficar dos dois lados. Olha, você vê os gatinhos na mesma posição, tá vendo? Olha, se você faz numa posição só, os gatinhos vão ficar de um lado de pezinho, do outro lado de cabeça para baixo. Então, é importante observar as estampas e fazer com capricho, né? Então, aqui, olha, eu fiz também com viés, embuti essa parte aqui, tá vendo? Fiz o forro e com a manta R1. Então, o tecido principal, a manta e o forro. Veja, não tem abertura aqui. O zíper é o zíper comum e ficou bem certinha, sem problema na costura. Então, veja que é super fácil você usar o zíper simples, né? O zíper simples, o zíper comum, que dá para fazer também, tá? Olha só. Tá vendo? Essa daqui eu fiz toda com viés para mostrar para você. E também dá para fazer toda embutida a costura como tá aqui, sem precisar viés. Mas dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouquinho mais. Então, essas aqui são com forro, essa daqui com o nylon acoplado, é super rápida, porque é o tecido principal e o nylon, né? Eu acho que não tem necessidade de colocar o forro, mas se você quiser, pode colocar sem problema. Você pode tudo. Então, olha só, você pode fazer aí e vender muitas. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o molde. Vou virar aqui para você ver. Esse molde, ele tá no tamanho exato. Então, você vai precisar de um zíper de 20 centímetros para colocar. Você vai imprimir o seu molde, recorta bem certinho a parte branca do papel e você vai estar com o molde na mão. Veja como que aparece aqui, olha, a costura que eu fiz aqui. Tá vendo? Ó, inverti o tecido para os gatinhos ficarem todos de cabecinha para cima dos dois lados. Se você não faz isso, num tecido estampado, veja só, é tudo no mesmo sentido. Então, quando eu dobro, de um lado fica de cabeça para cima, do outro de cabeça para baixo. Não faz nenhum sentido fazer uma necessaire assim, sendo que você pode fazer dessa forma aqui. Beleza, amiga? Gostou da dica? Espero que você tenha gostado e que você faça aí, você venda muitas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá na hora de inscrever-se, não é mesmo? Então, amiga, eu te espero no próximo vídeo com mais um passo a passo, mais dicas bacanas para você. Te desejo muita saúde, muita luz, muita paz e a gente se vê no próximo. Tchau!